Amados irmãos e irmãs, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amados irmãos, irmãs, eu quero que vocês observem essas duas frases, que se encontram aqui nos versículos 24 e 25. Isto é o meu corpo. E a segunda: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu corpo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essas duas frases, elas nos revelam a sagrada doutrina do perdão eterno. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós temos que compreender o que é a doutrina do perdão, porque esta mesa, ela nos fala disso. Se pudéssemos aqui enumerar os assuntos contidos nessa mesa, nós poderíamos dizer assim, que em primeiro lugar, esta mesa, que nos traz a realidade daquilo que foi o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, esmagado e derramado naquela cruz, nos falando do perdão eterno. Será que nós temos uma compreensão clara do que é a doutrina do perdão? Vamos entrar sobre esse assunto. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23. Leamos a partir do versículo 34. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 34, diz: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam. Salvou os outros, e a si mesmo não se salvou. Se é de fato o Cristo de Deus, salvas a ti mesmo. Igualmente os soldados escarneciam. Amados irmãos, eu quero que você, especialmente aqui, observe esse versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Apenas essa frase. Quero tentar, diria assim, irmão, de forma microscópica, entrar para dentro dessa frase. Porque esta, eu diria, irmãos, talvez seja a verdade mais sagrada que você vai encontrar no que diz respeito à obra do nosso Senhor em nosso favor. Pai, perdoa-nos. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que nosso Senhor havia passado por todo o ritual da crucificação. No momento que Pilatos entrega Jesus, ele é levado para um especialista na arte da tortura. E ele sofreu 39 açoites. O açoite chamava flagelo. Ele tinha 4 pontas de osso e 4 de chumbo. Os ossos, o chumbo, causavam vergões na sua carne. E os ossos rasgavam a sua carne. Quando você estuda a história da crucificação, do ritual da crucificação, você vai ver que a grande maioria dos presos morriam ali. Geralmente se escolhiam 3, 4, 5 para morrer no mesmo dia, e às vezes 1 ou 2 eram crucificados, porque a grande maioria morria ali mesmo, diante daquele especialista na arte da tortura. Nosso Senhor, ele foi dilacerado de tal forma. É importante você lembrar, irmão, que lá no Getsemane ele sofreu
o que os estudiosos chamam de hematidrose. Hematidrose. Quando as veias sudoríparas, elas se rompem. Como é possível isso? A medicina explica. Quando uma pessoa está debaixo de uma tensão que ultrapassa o seu limite de suportar, quando uma pessoa está tomando de uma profunda, de uma extrema angústia, alinhada a uma profunda pressão, e também somando o cansaço físico, esgotamento físico e mental, as suas veias capilares, sudoríparas, elas começam a inchar, e aí elas se rompem, e quando elas se rompem, o sangue, ele se mistura ao suor. É isso que a medicina chama de hematidrose. Marcos vai nos contar que o nosso Senhor, quando estava no Getsemane, ele fazia aquela oração: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, ele vai orando, mas seja feita a tua vontade. Muitas pessoas acreditam que o nosso Senhor naquele momento talvez estivesse orando para que Deus não permitisse que ele fosse à cruz. Essa é uma terrível heresia, que ela é destruída com a leitura de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 diz que o nosso Senhor, no tempo da sua angústia, ele orou ao Pai. E qual era a oração do nosso Senhor? A oração do nosso Senhor é que o Pai impedisse que ele morresse ali no Getsemane. É que o Pai não deixasse ele morrer sem primeiro ir na cruz. Isso faz todo sentido, porque a Bíblia diz que, em Hebreus diz que os anjos vieram socorrê-lo, e isso está em Lucas capítulo 22, que ao final os anjos vieram para confortá-lo. Coisa mais interessante, nosso Senhor nunca orou para fugir da cruz. A cruz era o seu destino. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz assim: chegou o tempo do Senhor Jesus ascender aos céus, porém demonstrou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E se você cuidadosamente ler a partir de Lucas capítulo 9, você vai ver 7 referências em que Jesus está a caminho de Jerusalém. E a última referência diz que quando ele avistou a cidade, ele chorou. Então, irmãos, nosso Senhor jamais fugiria da cruz. Eu digo para vocês, quando ele deixou o seu trono, ele deixou por uma cruz. Ele deixou por uma cruz. Ele trocou o seu trono por uma cruz. Então, escute isso. E agora, você sabe que depois desse ritual da tortura, ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e batia com um caniço. Aqueles espinhos perfuraram a sua fronte. Esse médico que eu citei, Frederico Zugibe, ele diz que na posição em que a coroa foi colocada e a maneira como bateram na sua fronte, aqueles espinhos perfuraram e atingiram o seu nervo trigêmeo. Quem aqui, se tiver alguém da área da medicina, sabe, a infecção do nervo trigêmeo causa uma dor lacinante. Lacinante. No ritual da crucificação, a cruz era colocada no chão e o condenado, ele tinha que ser deitado sobre ela. Um soldado, com o seu joelho, ficava no seu peito para mantê-lo na posição certa, e outros 2 esticavam o seu braço com uma corda de um violino, e aqui, nessa posição, suas mãos eram pregadas. Então ele ficava como que rente ao madeiro. Seus joelhos eram flexionados, seus pés eram juntados, e um prego maior transpassava os seus 2 pés. Por que eu estou dizendo isso? Porque você sabe que o nosso Senhor, ele falou 7 palavras na cruz.
essa é a primeira. E faz todo sentido essa ser a primeira. Porque essa palavra, se ele não tivesse dito, Pai, perdoa-lhes, a tempestade da ira de Deus teria descido sobre a terra e teria destruído todos aqueles homens. A primeira coisa que ele pede, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas eu quero dizer que para você, segundo esse médico legista, ele diz que para que o nosso Senhor pudesse falar, como seus pulmões, a sua carne, ele estava com as suas costas dilaceradas, seus pulmões já estavam completamente enfraquecidos, porque ele já estava entrando em um estado de morte. Então, para ele buscar as palavras, ele precisava da respiração. Então, para ele falar alguma palavra, irmãos, ele tinha que forçar o seu corpo um pouco para frente. Aí ele buscava o ar para poder falar 7 palavras. Essa é a única explicação. Você imagina, irmãos? Você imagina aquele cenário? Então, cada vez ele forçava, as dores multiplicavam. As dores nas suas mãos e nos seus pés, elas aumentavam. À medida que ele buscava o ar para poder produzir as palavras, isso causava uma dor extremamente, chamada de dor lacinante, excruciante. Quando ele dá aquele brado, tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que ele deu um brado. Sabe o que Frederico Zugibe sugere aqui? Que houve uma longa pausa. E antes de dar aquele brado, é como se ele inclinasse pelo menos 10 vezes para tentar respiração e puxar o ar. E quando ele consegue ter uma melhor respiração, e tudo isso custava para ele uma dor, ele não disse tetelestai, ele deu um brado. Um brado. Tetelestai, está consumado, acabou, encerrou. O inferno foi vencido, a morte foi vencida, todos os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso e as hostes espirituais da maldade, todos foram vencidos. Agora o nosso Senhor, ele triunfou e expôs Satanás publicamente ao desprezo, quando ele triunfou dele na cruz do Calvário, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então, meus irmãos, aqui está, é nessa condição, ali condenado, esmagado. Sabe o que Isaías 53 diz assim, irmãos, e falo com muita reverência, porque se não é um texto para você soltar de qualquer maneira, diz assim, agradou ao Pai esmagar o seu filho. Como agradou? Como pode o Pai encontrar prazer em permitir o seu filho único, o seu amado, aquele filho que nunca lhe causou o menor constrangimento, a menor tristeza, o filho do seu amor, o filho da sua glória, o filho da sua eternidade, o filho do seu prazer? Como o Pai pode encontrar satisfação em esmagá-lo na cruz? Irmãos, eu te pergunto, meus irmãos, haveria ou houve da parte de Deus alguma necessidade de nos amar? Será que um sujeito como eu, filho da ira, que estava condenado nos meus delitos e pecados, que estava morto nos meus delitos e pecados, será que havia alguma coisa em mim que pudesse atrair o amor de Deus? Claro que não. E nenhum de nós. Então por que Deus nos amou? Ele nos amou pela sua própria compulsão de amar. E Ele não nos amou de qualquer maneira, Ele nos amou de tal maneira. Se você quer encontrar a definição de amor, não é no dicionário, é no Calvário. Então aqui você vê, nosso Senhor está ali. Agora veja que coisa linda, Ele não perdeu a consciência de quem Ele era.
Ele não perdeu a consciência do Pai, mesmo naquele estado de condenação, esmagado, condenado, injustiçado pelos nossos pecados. Ele levanta sua voz. Sabe qual é a primeira palavra que ele diz? Pai. Pai. Ele não perdeu a sua filiação, mesmo tendo se tornado pecado. Ele era impecável, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o cobriu. Essa é a ideia. Porque o pecado não podia entrar na sua natureza. O pecado jamais pôde entrar na sua natureza humana, porque ele era um homem impecável. Então a ideia desse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 5 é que Deus o cobriu com os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Está vendo, irmãos? Deus o fez pecado no nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados. Deus o esmagou naquela cruz. Será que você consegue entender o coração de Deus aqui? Pai, consciência da filiação. Essa é a primeira palavra que saiu dos seus lábios. Os sofrimentos, as injustiças, toda maldade, toda crueldade não pode roubar dele a consciência da filiação eterna, porque ele estava agarrado a esta palavra. A palavra Pai para o nosso Senhor Jesus era um fundamento, porque essa palavra é o seu relacionamento. Que coisa linda, irmãos. Eles podiam esmagá-lo naquela cruz, dilacerar o seu corpo, eles poderiam cometer toda forma de injustiça contra ele, mas uma coisa ninguém pôde: romper os laços da sua filiação eterna. Mas ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Esse é um segundo ponto, perdoa-lhes. Há muitas coisas implícitas nessa súplica. Há muitas coisas que estão implícitas aqui, mais do que você pode olhar na superfície. Há muitas coisas implícitas aqui. Primeiro, havia uma ideia de substituição, porque quando ele diz Pai, perdoa-lhes, o que ele estava dizendo? Pai, perdoa-lhes e condena a mim. Perdoa-lhes e condena a mim. Ele estava dizendo: Pai, guarde-os debaixo do teu perdão e me mantenha debaixo da tua ira. Você pode ver isso? Havia, irmãos, essa ideia de substituição. Quando ele diz assim, em segundo lugar, Pai, perdoa-lhes, você vai lembrar, em Mateus capítulo 9, versículo 6, diz assim, que o Filho do Homem tem autoridade na terra de perdoar pecados. Ele tinha autoridade de perdoar pecados, e porque ali, ele mesmo não disse, eu perdoo-os, eu lhes perdoo. Por que ele não usou da prerrogativa que lhe era inerente, devido à sua deidade, sua divindade, o seu poder eterno? Por que ele não usou das suas insígnias eternas para dizer, eu os perdoo? Por que ele pediu, Pai, perdoa-lhes? Por que, irmãos? Olhe para esse texto. É porque ele estava tomando o nosso lugar no Calvário. É porque ele estava tomando o seu e o meu lugar no Calvário. É isso que você tem que ver. É porque ele estava ali no lugar do condenado, ou no lugar dos condenados. Ele estava no lugar dos condenados. Ele estava debaixo da ira de Deus que era contra nós. Estão vendo, irmãos? Ele se colocou debaixo da ira de Deus que era contra nós. Observe isso.
Ele não está ali, embora nunca perdeu, ele não se coloca no lugar da autoridade, ele se esvaziou. Ele não está no lugar da autoridade, ele está no lugar dos condenados. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Diz assim: ele foi contado com os transgressores. Por isso, irmãos, ele roga ao Pai, perdoa-lhes, porque ele estava sendo contado com os transgressores. Que coisa linda, irmãos. É baseado nisso que eu quero dizer para os irmãos, que nós temos que olhar para esta mesa com muita reverência, irmãos, com muita reverência. A minha esperança é que o Senhor fale de tal modo ao coração dos irmãos, para vocês compreenderem a seriedade deste assunto, a seriedade de nós estarmos aqui. Não é para comer um ritual, não é para comer um símbolo, mas é para tocar na realidade de tudo aquilo que é para nós a morte do Senhor, tudo aquilo que foi para nós a morte do Senhor, porque nesta mesa Ele nos prepara um banquete diante de todos os adversários que nos mantinham num cativeiro eterno de condenação, de culpa e de pecados. Hoje não mais, hoje não mais, não existe mais, porque Ele prepara uma mesa diante dos nossos adversários, adversários que não têm mais autoridade sobre nós, não têm mais o poder sobre nós. Colossenses 2,14 diz que Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Nós não somos mais os culpados, nós não somos mais os condenados, porque Ele carregou toda a nossa culpa, Ele removeu toda a nossa condenação, e agora Ele nos transporta para a esfera da filiação do Seu reino, onde nós também somos filhos e também somos amados com o mesmo amor com que Ele sempre eternamente foi amado. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, isso está lá em João capítulo 17, versículo 24. Você e eu, nós somos amados na mesma altura, largura, comprimento e profundidade de amor que o Senhor Jesus sempre eternamente foi amado. Ele não é mais amado do que nós. Nós somos amados tanto quanto Ele agora, sempre eternamente foi amado. Você imagina, irmãos? Talvez essa seja a verdade mais assombrosa que você pode ouvir. Que você é amado tanto quanto. Não o único, agora o primogênito. Ele não é mais o unigênito, agora Ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos irmãos, porque agora nós somos os seus irmãos. No tocante à doutrina da família de Deus, nós somos os seus irmãos. Que coisa linda, irmãos. Nessa doutrina da família de Deus, nós temos uma filiação. Nós recebemos a salvação pela adoção. Deus nos tomou, nós que éramos os filhos da ira, agora somos os filhos do seu amor. Nós que éramos os condenados, agora somos os perdoados. Este é o amor de Deus. Este é o amor do Calvário. Foi neste amor que a igreja foi gerada, para ser uma noiva, para ser uma casa, para ser uma família. É isso que você tem que entender. É isso que nós devemos celebrar. Essa é a doutrina da mesa do Senhor. Este é um assunto vital. Esse é um assunto fundamental. Não existe outro. Então nós não vamos comer símbolo. Nós não vamos comer ritual. Nós vamos tocar na realidade daquilo que é a morte do Senhor para nós. O irmão John Owen, ele diz assim: na mesa do Senhor, o Pai exibe o seu Filho na cruz, diante de nós, com tudo aquilo que Ele é, com tudo aquilo que Ele fez. O Pai coloca o seu Filho diante de nós, e o chamado é tomar e comer, tomar e beber. É isso que nós devemos fazer, irmãos, porque Deus está exibindo o seu Filho diante de nós.
Por isso essa reunião, ela é a maior de todas as reuniões que possa existir na terra. Não há nenhuma reunião de autoridade nenhuma, de entidade nenhuma, de grupo algum, que possa, diante de Deus, diante dos anjos, diante de principados e potestades, superar a reunião da mesa do Senhor. E se eu sei que isso é verdade, esse assunto precisa ser central na minha devoção. Isso deve ser central para a igreja do Senhor. O problema é que muitas vezes nós reduzimos a mesa. Nunca façam isso, irmãos. Que nós possamos comer de forma digna, não indignamente. Que nós possamos comer e discernir o corpo do Senhor. Porque quem come e não discerne o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Então, que possamos nos examinar na luz do Senhor. E não é examinar se temos pecado. Não é examinar se temos pecado. Você lembra a história de Mefibosete, filho de Jonatas? Vou contar rapidamente a história desse garoto, que começa lá em 2 Samuel, capítulo 8 em diante. Ele era uma criança. Quando chegou a notícia no palácio, Saul e Jonatas estão mortos, Davi tomou o trono. A sua babá pega aquela criança e sai correndo com ele no colo. Por quê? Havia uma tradição. Quando um rei subia no trono, ele matava toda a descendência real. A descendência anterior toda tinha que ser morta. E aquela ama pensou que Davi viria para poder matar toda a família real. E havia sobrado aquela criança. A ama saiu abraçada com ele correndo. Ela tropeçou e caiu por cima dele e quebrou as duas pernas. Mefibosete, ele era uma pessoa sem mobilidade, deficiente nas suas pernas. Aquela criança cresceu num lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Um lugar erro, distante, lugar do abandono, a periferia da periferia, aquele lugar que não tinha recurso nenhum. Era um lugar onde viviam os miseráveis, os pobres. Era ali. Ele cresceu naquele lugar. Lodebar. No anonimato, por toda a sua vida, desde a criança até a adolescência, agora ele já está jovem. E um dia, de repente, irmãos, 2 Samuel, capítulo 9. Um dia Davi chega para o seu servo chamado Ziba e fala assim: há alguém da casa de Saul que eu possa exercer. A palavra que está no hebraico é chesed, misericórdia. É como se ele estivesse dizendo: alguém da casa de Saul que está esperando que eu o mate, que eu possa exercer misericórdia. Essa é a palavra que ele usa, chesed, no hebraico. O seu servo disse a ele é um paraplégico. E onde ele está? Ele disse: está em Lodebar. Davi disse: mande buscá-lo. Agora imagine, irmão, se você fosse Mefibosete, você viveu no anonimato a vida toda, escondido. De repente, quando você olha, uma grande comitiva real para na sua porta. Soldados descem. Você imagina o coração de Mefibosete? Imagine o coração daquela ama que o escondeu. E de repente, aqueles soldados com o mandado diz assim: Mefibosete, o rei manda te chamar. Ele entrou naquela carruagem. O que ele pensou em todo o caminho? Eu vou ser degolado, eu serei morto. Mas eu penso que a vida de Mefibosete devia ser uma vida tão infeliz, que ele devia pensar assim: é a melhor coisa que possa estar me acontecendo. Porque você sair de um palácio para viver em Lodebar, ele não teve infância, irmãos, ele não teve adolescência, ele não teve uma juventude digna. De repente, ele não é levado para o tribunal,
Ele é levado para a sala do banquete. E o rei chega diante dele, não como juiz, mas como rei, e diz: Mefibosete, eu quero te dizer para você que todas as terras que pertenciam ao seu pai pertencem a você, e todos os dias você vai comer na minha mesa. Foi a mesma coisa que ele fez conosco, irmãos. Nós podíamos ir para o tribunal da sua justiça, e vou dizer algo para vocês. Quero que você ouça o que eu vou dizer. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse para o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se me condenasse por Satanás eternamente ao inferno. Conseguiu entender? Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse direto para o inferno. Mas Ele preferiu exercer a sua justiça, que era contra mim, sobre o seu filho. E Ele entrou nas profundezas do abismo. Mas quando Ele entrou como aquele que venceu a morte, como aquele que venceu o pecado. Por isso Ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Você pode ver isso? E hoje nós podemos sentar na mesa do rei. Sim, irmãos, havia deficiência em Mefibosete, mas ela foi coberta na mesa. Há deficiências em nós. Não é examinar para ver se tem pecado, porque se eu examinar, você examinar, nós vamos encontrar. Mas você tem que crer que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de toda a iniquidade. Então aqui eu digo algo para você, e digo isso para aqueles que são filhos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje nós podemos sentar na mesa do rei e comer desta mesa, e beber desta mesa, porque todo escrito de dívida que era contra nós, agora não precisamos mais viver em Lodebar. Hoje nós podemos viver sentados à mesa do rei. Ele preparou uma mesa diante dos nossos adversários. Hoje nós podemos comer e beber do Senhor. A Ele toda a glória.